A vida e os acontecimentos que marcaram São Francisco de Assis. A história de São Francisco de Assis, nascido em 1181 ou 1182 na pequena cidade italiana de Assis, é uma das trajetórias mais fascinantes do cristianismo e da humanidade. Sua vida, marcada por rupturas radicais, experiências espirituais intensas e gestos de amor universal, transformou não apenas a Igreja, mas também a maneira como o mundo passou a compreender a relação entre o homem, a natureza e Deus. Ao longo de pouco mais de 40 anos de vida, Francisco viveu acontecimentos que moldaram sua personalidade, sua missão e sua obra. A seguir, exploramos os principais episódios que marcaram a sua caminhada. Infância e juventude em Assis. Francisco nasceu como Giovanni di Pietro, de Bernardone, filho de Pietro, um rico comerciante de tecidos, e de Pica, uma mulher de origem francesa. Desde cedo, recebeu do pai o apelido de Francesco, que significa o francês, devido ao fascínio de Pietro pela França e por seu comércio frequente naquele país. Diferente de muitas crianças de sua época, Francisco cresceu cercado de conforto, luxo e oportunidades. Foi educado com certa liberdade, cultivando uma personalidade alegre, expansiva e sociável. Durante a juventude, destacou-se pela paixão por festas, banquetes e pela vaidade das roupas caras que o pai lhe proporcionava. Sonhava com glórias militares, desejava se tornar cavaleiro e conquistar títulos nobres. A vida parecia sorrir-lhe com promessas de riqueza, reconhecimento e prazeres. No entanto, o destino lhe reservava uma virada radical: a guerra e a prisão. Em 1202, quando tinha cerca de 20 anos, a cidade de Assis entrou em guerra contra a vizinha Perúzia. Francisco, sedento de aventuras, partiu como soldado. Contudo, a experiência não trouxe a glória esperada. Assis foi derrotada e ele acabou prisioneiro por cerca de 1 ano. O cárcere, com suas privações e sofrimentos, marcou profundamente sua alma. Libertado mediante resgate pago por sua família, voltou para casa doente e abatido. A experiência o fez refletir sobre a fragilidade das ambições humanas e iniciou uma crise interior, a doença e o vazio existencial. Depois de sua libertação, Francisco adoeceu gravemente. Durante sua convalescença, começou a experimentar um vazio existencial, uma inquietação que o afastava do estilo de vida mundano que até então levava. O brilho das festas já não o atraía da mesma forma. Passou a se isolar, buscando sentido na oração, no silêncio e na contemplação. Essa fase de doença foi um marco inicial de sua conversão. O encontro com o leproso, um dos episódios mais simbólicos, ocorreu quando Francisco, ainda em crise, encontrou um leproso na estrada. A lepra era uma das doenças mais temidas da época, e os doentes eram rejeitados e marginalizados. Num primeiro momento, sentiu medo e repulsa, mas algo interior o moveu a descer do cavalo, abraçar e beijar aquele homem. Nesse gesto, experimentou uma paz e uma alegria profundas. Ele mesmo relataria, depois, que aquilo foi o início verdadeiro de sua conversão, quando deixou de viver para si e abriu-se ao amor incondicional. O chamado diante do crucifixo de São Damião. Outro acontecimento decisivo ocorreu na pequena igreja de São Damião, próxima a Assis. Em oração diante de um crucifixo bizantino, Francisco ouviu uma voz clara que lhe dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, que está em ruínas. Inicialmente, interpretou de forma literal a ordem e começou a restaurar a igrejinha de São Damião, pedindo pedras e recursos para reconstruí-la. No entanto, com o tempo compreendeu que o chamado de Cristo era muito mais profundo: reconstruir espiritualmente a igreja que passava por tempos de crise. A ruptura com o pai. Esse período de mudança trouxe conflitos com sua família, sobretudo com seu pai, que não aceitava a nova vida escolhida pelo filho. Pietro Bernardin, envergonhado pelo comportamento de Francisco, exigiu que ele renunciasse à herança e à riqueza. Num ato público diante do bispo de Assis, Francisco fez algo surpreendente: devolveu tudo ao pai, inclusive as roupas que vestia, ficando quase nu. Declarou então que, a partir daquele momento, tinha apenas um pai, Deus do céu. Foi um gesto radical que selou sua opção pela pobreza absoluta e pelo seguimento de Cristo. O início da fraternidade. Após esse rompimento, Francisco passou a viver como eremita, dedicando-se à oração, ao trabalho simples e ao cuidado dos pobres e leprosos. Sua maneira de viver atraiu outros jovens que desejavam partilhar da mesma radicalidade evangélica. Assim nasceu uma pequena comunidade,
que se organizou em torno da vida fraterna, da pobreza, da pregação do Evangelho e do cuidado com a criação. Essa fraternidade, formada em torno de 1209, daria origem à Ordem dos Frades Menores, aprovação do Papa. Com seus companheiros, Francisco elaborou uma regra simples, baseada no Evangelho, sentindo a necessidade de legitimar sua missão. Foi até Roma para apresentá-la ao Papa Inocêncio. A tradição relata que o Papa, inicialmente cético, teve um sonho no qual via Francisco sustentando com seus ombros a Basílica de São João de Latrão prestes a desabar. O sonho foi interpretado como um sinal de que Francisco tinha uma missão especial de renovar a Igreja. Assim, a regra foi aprovada de forma oral, e a fraternidade pôde continuar sua missão evangelizadora. A pregação e o amor universal. Francisco se destacou como pregador simples, direto e apaixonado. Sua mensagem não era apenas de palavras, mas sobretudo de testemunho de vida. Anunciava a paz, o perdão e a alegria do Evangelho, chegando até mesmo a dialogar com os animais, as plantas e os elementos da natureza como se fossem irmãos. Daí nasceu a imagem de Francisco como patrono da ecologia e da fraternidade universal. Para ele, o sol era irmão sol, a lua era irmã lua, e até a morte era chamada de irmã morte. O encontro com o sultão. Em 1219, em meio à Quinta Cruzada, Francisco viajou até o Oriente, ao Egito, e conseguiu o encontro com o sultão muçulmano Al-Kamil. Em vez de hostilidade, houve diálogo e respeito mútuo, embora não tenha convertido o sultão. Sua atitude foi vista como um testemunho de paz e de abertura entre culturas e religiões. Esse episódio revela a coragem e a originalidade de Francisco em tempos marcados por guerras religiosas. Os estigmas. Em 1224, já debilitado fisicamente, Francisco retirou-se para o Monte Alverne, onde viveu um período intenso de oração e jejum. Ali, teve uma visão mística de Cristo, crucificado em forma de serafim. Após essa experiência, recebeu em seu próprio corpo os estigmas, menos as marcas da paixão de Cristo, menos nas mãos, nos pés e no lado. Foi o primeiro santo da história a receber tal graça. Para ele, não era um motivo de orgulho, mas uma participação no sofrimento redentor de Jesus. Os últimos anos e a morte doente e quase cego, Francisco passou os últimos anos entre dores físicas e cânticos espirituais. Em 1225, compôs o famoso Cântico das Criaturas, um hino de louvor à criação, que até hoje é considerado uma das obras poéticas mais belas da literatura cristã. Em 1226, sentindo que sua hora se aproximava, pediu para ser colocado no chão, a fim de morrer pobre como sempre vivera. Faleceu em 3 de outubro daquele ano, aos 44 anos de idade, rodeado de seus irmãos e de um legado de santidade que atravessaria os séculos. Canonização e legado. Apenas 2 anos após sua morte, em 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Sua vida e seus ensinamentos inspiraram não apenas a Ordem dos Frades Menores, mas também a espiritualidade cristã em todo o mundo. Até hoje, ele é reconhecido como um exemplo de humildade, simplicidade, amor pelos pobres e respeito pela natureza. Sua mensagem continua atual, especialmente num mundo que busca caminhos de paz, fraternidade e cuidado com a criação. Conclusão. Os acontecimentos da vida de São Francisco de Assis mostram a trajetória de um homem que ousou romper com os padrões de sua época para seguir radicalmente o Evangelho, desde sua juventude marcada pelo luxo até o abraço ao leproso, desde o chamado diante do crucifixo até a fundação de uma fraternidade evangélica, desde o diálogo com o sultão até os estigmas recebidos no Monte Alverne. Tudo em sua vida revela um coração aberto a Deus e aos irmãos. Seu exemplo permanece como um convite à simplicidade, à compaixão e à fraternidade universal. Francisco de Assis não apenas reconstruiu igrejas de pedra, mas ajudou a reconstruir espiritualmente a Igreja e a humanidade.